Olá, meu amigo da TV Novo Tempo e também da internet que nos acompanha aqui no programa Revivados por Sua Palavra. Somos revivados quando lemos a Bíblia todos os dias. E esta é a proposta deste programa, ler a Palavra de Deus, um capítulo todos os dias. E antes de ler o capítulo de hoje, estamos em Ezequiel, eu quero convidá-lo para nós orarmos juntos e então ouvirmos a voz do Senhor através da sua carta, a Bíblia Sagrada. Vamos orar? Bondoso Deus, Pai querido, obrigado pela Tua bênção diária. Cuida da gente mais uma vez, ilumina nossa vida, nossa mente, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje estamos em Ezequiel capítulo 39. O juízo de Deus sobre Gog é apresentado neste capítulo. Ele também fala da vitória de Israel, do sepultamento de Gog, do banquete das aves, e apresenta Israel, depois de ser castigado por seus pecados, mostra que ele será novamente restaurado com favor eterno. Então nós vamos ler alguns versos que me fizeram pensar nesta manhã, ao ler Ezequiel capítulo 39, e vamos meditar um pouquinho sobre estes versos. Eu gostaria de lembrá-lo que você deve fazer isso todos os dias. Pegar a Bíblia, ler o capítulo, uma caneta, marcar os versos que mais chamaram a sua atenção e dizer assim: Senhor Deus, eu vou ler a Tua palavra, fala comigo agora, porque eu quero ouvir a Tua voz. E certamente Deus vai falar com você cada manhã. Versículo 1 a 13 então, diz a Bíblia: Tu, pois, ó filho do homem, profetiza contra Gog e dize: Assim diz o Senhor Deus. Uma expressão que se repete bastante no livro de Ezequiel. Eis que sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, de Meseque e de Tubal. Far-te-ei que volvas e te conduzirei, far-te-ei subir dos lados do norte e te trarei aos montes de Israel. Trarei o teu arco da tua mão esquerda e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Farei cair as tuas flechas. Esta é uma expressão que descreve Deus lutando em favor do seu povo. Quando a gente olha, por exemplo, Ezequiel 38, versículo 21, que é o capítulo que lemos ontem, a Bíblia diz assim: Chamarei contra Gog a espada em todos os meus montes, diz o Senhor. A espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Ou seja, Deus está dizendo aqui que Ele luta pelo seu povo, que Ele defende o seu povo. Portanto, se você entrega a tua vida nas mãos de Deus, não há o que temer. Se você entrega os teus sonhos nas mãos de Deus, tudo o que você é e tem nas mãos de Deus, não há o que temer, porque Deus cuida de nós. Vamos ler ainda o verso 4 e 5, que é outros versículos que também me chamaram a atenção. Diz a Bíblia: Nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas e os povos que estão contigo. A tua espécie de aves de rapina, os animais do campo, eu te darei para que te devorem. Cairás em campo aberto, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Nos montes de Israel cairás, sobre a face do campo. Ou seja, a derrota seria total. É o que o texto está dizendo aqui. A derrota dos inimigos, a derrota dos infiéis. Não haveria lugar para onde os inimigos de Deus pudessem fugir e encontrar abrigo. E é interessante que ainda o texto diz assim, eu falei. Então não era uma palavra de um homem. E essa expressão é interessante porque ela me diz que a Bíblia, de maneira geral, é a palavra de Deus. Deus é quem fala ao nosso coração. E o que ele está dizendo aqui é que ele condenará a injustiça. O mal não durará para sempre. Deus um dia reinará com a sua justiça eterna. O versículo 6 e 7 ainda dizem assim: Meterei fogo em Magog e nos que habitam seguros nas terras do mar, e saberão que eu sou o Senhor. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Aqui aparece um fogo vindo do Senhor. Diz respeito geralmente a relâmpagos. Há uma ênfase nos versículos, nos capítulos 38 e no capítulo 39, que é o que estamos lendo hoje,
sobre o propósito de Deus em demonstrar a verdade de que Ele é o Senhor. Por exemplo, se você vê no verso 13, verso 21, 22, no 28, né, apresentam um Deus que é o Senhor. Nos versículos 16, 23, Ele é o Senhor. Por isso, nesses versos, o Todo-Poderoso diz que as nações saberão que Ele é o Senhor. A batalha do Altíssimo contra Gog evidenciaria sua soberania, sua majestade. E aparece a palavra Magog aqui também. É interessante que lá no Apocalipse, por exemplo, Gog e Magog é um símbolo dos inimigos de Deus, um símbolo dos ímpios, dos maus, dos que são infiéis. Deus está aplicando um juízo aqui contra os infiéis, contra aqueles que decidiram andar longe de Deus, decidiram praticar o mal, decidiram andar longe da lei do Senhor. O versículo 8 diz assim, versículo 8, Ezequiel 39, verso 8. Eis que vem e se cumprirá, diz o Senhor Deus. Este é o seu dia de que tenho falado. Eis que vem o dia do Senhor. A linguagem utilizada nesta sessão, ela parece bastante incomum em sua gravidade. E o resultado dos acontecimentos é anunciado com um estilo solene, mas de maneira convicta. No verso 9, verso 10, por exemplo, aparecem aí uma expressão falando de 7 anos. Por exemplo, a Bíblia diz assim, os habitantes das cidades de Israel sairão e queimarão de todo as armas, os escudos, os pavês, os arcos, as flechas, os bastões da mão e os lançarão. Farão fogo com tudo isso por 7 anos. Não trarão lenha do campo, nem o cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo. Saquearão aos que os saquearam e despojarão os que os despojaram, diz o Senhor Deus. Então, não necessariamente aqui está falando dos 7 meses mencionados nos versículos 12 e 14. O que o texto está falando nesse texto aqui é que a destruição dos inimigos, ela seria cabal. Aqui, caso seja uma bênção simbólica, o número sugere a totalidade e o encerramento da guerra, a bênção maior. A ideia nesses versículos, portanto, meu amigo, não é que armamentos modernos seriam usados como combustível para o fogo. A ênfase está na destruição completa operada por Deus contra os inimigos do povo. Apesar de terem soldados e armas em tão grande número, eles seriam derrotados. Novamente aparece, portanto, a ideia de que Deus protege o seu povo, a ideia de que Deus guarda o seu povo, a ideia de que Deus cuida daqueles que são fiéis, a ideia de que Deus está do lado daqueles que se colocam do lado do Senhor. E com isso há um convite para nós hoje, para que nós entreguemos nossa vida a Deus, para que nós entreguemos tudo que somos nas mãos do Senhor. Por quê? Porque Jesus voltará. No verso 11, por exemplo, nós lemos aqui o seguinte, verso 11, naquele dia, veja a expressão aqui, naquele dia darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel. O vale dos viajantes, ao oriente do mar, espantar-se-ão os que por ele passarem. Nele sepultarão a Gog e todas as suas forças, e lhe chamarão Vale das Forças de Gog. Então aqui está se referindo à destruição, à derrota de Gog. Os enterros seriam necessários por questões de higiene, para evitar a profanação ritual. A expressão Oriente do Mar não é clara aqui, mas talvez o vale mencionado aqui seja ali o Vale da Galileia, que desce em direção ao Mar Morto, que também é mencionado em Juízes 17. Mas a aplicação espiritual é que aqui, para mim, o versículo está me falando que o mal não durará para sempre. Que Deus tem a palavra final. Que nós podemos confiar e ter esperança. E é interessante que o dia, no versículo 11 mencionado aqui, o dia, naquele dia, essa expressão, ela identifica também e nos faz lembrar também
do dia de juízo final, quando Jesus voltar sobre esta terra. E se a gente faz uma ligação com o verso 12 diz assim: durante 7 meses estará a casa de Israel a sepultá-los para limpar a terra. Aqui está falando de purificação da terra. Purificação. É claro que aqui temos uma ligação com a lei de Moisés, que prescrevia o sacrifício de um novilho para purificar a terra, caso alguma pessoa fosse assassinada, né, e encontrada em algum território. Mas a gente pode linkar também com o que ocorrerá na volta de Cristo. Ele virá para destruir aqueles que destroem a terra. Ele virá para fazer justiça. Ele virá para dar vida eterna aos salvos, aqueles que forem fiéis. Será um grande dia, um dia memorável. Como no versículo 13, por exemplo, diz assim: sim, todo o povo da terra o sepultará, ser-lhe-á memorável dia. Memorável dia. Assim também será na volta do Senhor. Para ele seria um dia memorável. O enterro de Gog era um dia comemorativo porque simbolizava a destruição dos inimigos, a destruição daqueles que o oprimiam. Mas quando nós lembramos de, por exemplo, Coríntios, capítulo 15, que fala da inauguração dos novos céus e da nova terra, que fala da destruição do nosso inimigo Satanás, nós lembramos que será também um dia memorável, um dia sem igual. Portanto, Deus está chamando a cada um de nós hoje a entregar nossa vida a Ele, a confiarmos no Senhor. Tudo que temos, tudo que somos e tudo que queremos. E Deus nos dará a vitória. Vamos então fazer isso? Vamos entregar nossa vida nas mãos desse Deus maravilhoso que destrói o mal e que dá vitória àqueles que são fiéis? Eu quero orar por você, por esse motivo hoje, por tua família, por tua casa. Vamos orar? Querido Pai, que bom saber que o Senhor se importa conosco, que o Senhor um dia destruirá toda a maldade, a corrupção, as injustiças, o mal. Portanto, nós entregamos tudo o que temos, tudo o que somos nas tuas mãos, a fim de que o Senhor nos guarde e nos dê a vitória também. No nome poderoso de nosso Senhor Jesus nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe e lembre-se, querido, seja reavivado pela palavra de Deus. Grande abraço.